Eu já começo fazendo uma pergunta para você, torcedor, e você tem um vídeo inteiro para responder. Coloca aqui no comentário a sua resposta. Quais contratações que passaram pelo departamento de futebol dos últimos 2 anos que deram certo? Eu quero que você escolha 5. 5. Se ficar difícil, passe para 3. Nessa última janela, o Vasco gastou quase 100 milhões de reais. No fim das contas, o problema do Vasco não é a falta de dinheiro nem a falta de talento. É a falta de padrão, de saber exatamente que tipo de jogador resolve que tipo de problema. Enquanto isso não for corrigido, o time vai continuar errando do mesmo jeito. Não importa quem estiver no banco. Muito diferente para que o Spinelli desande a fazer gols. O Brenner, que foi uma escolha, uma batida de pé do Fernando Diniz, que já vazou, outro gasto violento do Vasco, na ordem de 25 milhões de reais, ele teve uma bola no segundo tempo, o Kaiser teve uma também, e fez. Numa falha da defesa, que nós também cometemos, e ele ao invés de ir na direção do gol, o que ele fez? Tocou para trás, para o Nuno. Aliás, parênteses, como caiu de rendimento o Nuno Moreira desde o fim do ano passado. Detalhe que ele até fez um gol na final da Copa do Brasil, é verdade. E só. Como caiu tecnicamente e fisicamente. Será que o técnico português vai conseguir fazer o atacante português voltar a render? Bom, defesa. Cara, parecia até que estava ajustando. Parecia. Mas o Robert Renan, que teve participação sim no gol sofrido, porque ele está de frente para o Barros, e ele está vendo que do lado ou atrás do Barros tem jogador do Vitória, por que ele deu a bola ali e não jogou na frente? Para o time sair, para o time andar. Agora o Barros, na sua autoconfiança, e ele demonstrou isso no primeiro tempo, e por muito pouco a gente também não sofreu gol, ele conseguiu girar e sair, ele de costas recebeu, e ele tem que ter a visão periférica, perceber que do lado dele tem um jogador se aproximando, porque o jogador não anda com a proteção lateral, então ele tem a liberdade aqui. Você teve? Eu tenho minha visão periférica que está acontecendo na minha esquerda e na minha direita. Como é que o Barros não tem? Ele recebeu a bola e está esquecendo que está aqui? Não. Ele pegou a bola, tinha que girar para a direita e já sair jogando ou dar rifada nela. Não, sair, proteger. E não é a primeira vez que o Barros falha. Nossa criação. Pelos lados do campo, uma lástima. O Cuiabano chegou a chutar o chão. Gente, na pelada isso é inadmissível. Como é que um jogador profissional faz isso? Ah, mas é culpa do gramado. O próprio técnico Pedro Emanuel citou isso. Um gramado ruim para todos os dois times. Aliás, uma porcaria o primeiro tempo. Foi de sangrar os olhos. Mas vamos lá. Escape pelo lado do campo. Que jogada deu certo dos dois laterais, Cuiabano e Puma? Nenhuma. Puma, inclusive, tem uma bola que ele bateu cruzada direto para fora, sem nenhum perigo. Pro Lucas Arcanjo. O nosso camisa 10. O Rojas foi para a Bahia? Eu não sei. Eu não vi o Rojas fazer uma jogada que valha a camisa 10. A mítica camisa 10 do Vasco. Eu não vi. Na frente, o que fez o Adson? Aliás, teve hora extra o Adson no jogo ontem. Spinelli brigou com a bola. O Brenner que entrou no lugar dele, nada. O Andrés que entrou no segundo tempo, nada. O Nuno, nada. E o David, nada. Ah, tem o Inestrosa, nada. Meus amigos, nós contratamos Spinelli, Inestrosa, Brenner, tudo pedido do Diniz, que já vazou. Empréstimo do Cuesta. Cara, nessa brincadeira toda aí foram 85 milhões de reais. O problema não é dinheiro. Volto lá no nosso início do vídeo. Conseguiu colocar 5 jogadores que passaram pelo departamento de futebol do Vasco nos últimos 2 anos que deram certo? 3. Eu vou citar para vocês o que eu acho, o que eu vejo de futebol de bom gosto. Porque o Vasco hoje está repleto de jogadores de mentalidade derrotada ou de carreira que não é vitoriosa e de reserva jogando como titular. Thiago Mendes. Esse eu acho que não tem nenhuma contestação. Tanto é que ele é o capitão do time, e justamente. Com boa vontade o Andrés Gomes, porque o futebol hoje ele tem um nível de exigência bem menor. Então o Andrés Gomes pode estar nessa seleta lista daqueles que deram certo ou que a gente pode recuperar o investimento ou até mesmo um pouquinho mais. O Nuno, no primeiro semestre dele, mas já tem mais de 7 meses que não faz nada que justifique. Caiu demais. Mas vou botar o Nuno para ficar com boa vontade. Quem mais? Robert Renan oscila. Deu certo, carimbo. Difícil, né? Se a gente for lembrar aqueles que você não quer nem ver de perto, nem lembrar, mas eu vou lembrar.
Lloyd, que vai voltar, ou não, né? Ou a gente vai queimar dinheiro. Jean Davi, Maxime, Carré, todo mundo aí no caminho. Matheus França, me ajuda aí, vai escrevendo aqui, vai lembrando aqui também comigo. Quem mais? Saldívia, exigência, né? O Diniz achava sensacional, o Diniz já foi embora, todos esses ficaram. Quem mais? Vamos lembrar mais aí, galera. Olha só quantos jogadores. De novo, o problema é dinheiro ou é conhecimento para contratar? Eu não vou discutir, jamais e nunca o farei, quando foi jogador o Felipe. Foi um dos maiores que jogou com a camisa do Vasco, é um dos maiores vencedores, como Carlos Germano, Luizinho Quintanilha. Craque de bola o Felipe. Mas como dirigente, como aquele cara que aponta o dedo, não estou dizendo que ele negocia. O valor não vai entrar em questão, mas análise técnica, ele aprova. Eu dei uma lista aqui. Posso ir mais longe, mas dei uma lista aqui. Que passa pelo Marcelo Santana, que era o diretor, passa hoje pelo Admar. Porra, a gente vai ficar nisso até quando? E claro que passa pelo presidente também. O Pedrinho também é um cara que aprova. Pô, mas o fulano conhece muito de futebol. Mas, meu amigo, sabe aquele cara que não dá certo com mulher nenhuma? Aí o cara fala assim, pô, ele tem dedo podre pra escolher mulher. Não, o problema não é ele, é as mulheres. É ele. O problema não são só os jogadores são ruins. Muitos desses que eu citei não são de nível Vasco da Gama. Mas também quem escolhe. Ah, pô, se eu não escolhesse não tem ninguém, então desculpa. Pega a base. A base acaba de ser campeã. Estadual tá na semifinal do Campeonato Sub-20. Pô, esses moleques da base não prestam pra nada. A gente não vai aproveitar ninguém. O Diego Minetti, o Bruno, Zuccarello, Ramon Henrique, ninguém vai ser aproveitado. Não estou nem falando disso em relação ao Pedro Emanuel, que acabou de chegar, e não é justo que se cobre o Pedro Emanuel, nem por ontem, e muito menos pelos 3 treinos que ele deu. Ele agora vai ter um pouquinho mais para o Independente Medellín lá. Meus amigos, uma vergonha. Eu tô igual, eu tô contando aqui para voltar para o Brasil os dias, tô contando dias para o Lamarck assumir. Só que o problema é o seguinte, o Lamarck não vai ser ele a contratar. Se o time para contratar for esse, a questão não é dinheiro. 100 milhões de reais. Foi isso que o Vasco torrou na última janela de transferências. E o resultado que a gente viu em campo foi um time brigando com a própria bola, cometendo os mesmos erros individuais de sempre, como se nenhum daqueles reforços tivesse pisado no CT. A pergunta que fica é simples e é dura. Nos últimos 2 anos de contratações, quantos jogadores você consegue apontar que realmente deram certo? 5? 3? Experimenta contar. Spinelli brigando com a bola sozinho. Brenner, escolha pessoal do Diniz, que já foi embora, sem conseguir se impor. Kaiser recebendo em posição de gol e escolhendo tocar para trás. E o Nuno Moreira que fez o gol da final da Copa do Brasil, mas que de lá pra cá simplesmente desapareceu do jogo, física e tecnicamente.